Olá pessoal, vou resolver mais um exercício agora de ioiô do curso de cinemática dos sólidos. Um carretel constituído por cilindros de raios R1 igual a 90 mm, R2 igual a 120 mm, é acionado por um fio enrolado no mesmo, conforme ilustrado. O fio não escorrega em relação ao carretel. O carretel não escorrega em relação ao piso. O ponto D da extremidade do fio desloca-se a partir do repouso com aceleração constante de 450 mm por segundo ao quadrado. Para o instante em que este ponto atinge uma velocidade Vd de 90 mm por segundo, pedem-se a aceleração do ponto A do carretel, a aceleração do ponto B do carretel. Lembrando que esse exercício é um patrocínio de dicasdogordinho.com.br. Então, para resolver, vamos fazer o seguinte: o raio R1 vale 90 mm, o raio R2 vale 120 mm. O exercício diz o seguinte: a gente precisa então encontrar quanto que vale o ômega. Nós temos que lembrar o seguinte: ele te deu que Vd vale 90 milímetros por segundo e que a velocidade do ponto D eu posso escrever como sendo o ômega do ioiô vezes o raio BC. Por que BC? Porque quando eu puxo o ioiô aqui, ó, na corda VD, tá? Esse raio aqui é que produz o torque, ó, de B até C. O ponto C é o ponto de contato com o ioiô com o solo. Então, o raio de B até C. Como VD é 90 e o raio de B até C é 30. Por que 30? Porque de A até B é 90 e de A até o ponto C, que é o ponto de contato com o solo, é 120. Então 30 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai dar 90 sobre 30. Vai obter um ômega que vai dar 3 radianos por segundo. Então o ômega é 3 radianos por segundo. Para resolver o exercício, nós temos que lembrar que quando eu puxo o ioiô, o sistema vai estar girando anti-horário, né? Eu puxo o ioiô para a direita, a peça toda vai girar assim, ó. Então ela gira anti-horário. Quando eu puxo o ioiô, né, a peça faz esse movimento anti-horário. Então eu posso escrever que o meu vetor alfa vai ser positivo alfa na direção K. E o meu vetor ômega vai ser o módulo dele na direção K, tá? Porque ele gira anti-horário, então está saindo, então os dois na direção K. Só que o meu alfa é radianos por segundo ao quadrado e o meu ômega é radianos por segundo. Então, para resolver o exercício, né, já tem o alfa e o ômega, eu vou calcular a aceleração do ponto A. Quem vai ser a aceleração do ponto A? A aceleração do ponto A é igual a alfa vetor o raio de A a C. Porque o ponto A só faz movimento de translação, então só tem aceleração de translação. Então a aceleração do ponto A, vetor, vai ser o módulo na direção K, que é o alfa, vetor raio, que é menos 120 na direção J negativo, porque o raio sai de A até C e aponta para baixo. Então a aceleração do ponto A vai ser 120 na direção I, desculpem, é 120 na direção I alfa, tem um alfa multiplicando aqui, tá? 120 I alfa. Melhor, vou corrigir aqui para não ter problema. Vamos apagar aqui. Ok.
é 120 alfa na direção I, porque K vetor J é menos I, menos com menos, mais 120 na direção alfa I. Para resolver o exercício, nós temos que lembrar o seguinte: a aceleração do ponto B, como ela faz rotação e translação, eu tenho que escrever ela como sendo a aceleração de translação, que eu vou escolher o ponto A, mais uma de rotação, que vai ser o B em torno do ponto A. A aceleração do ponto B é igual à aceleração do ponto A, que é 120 alfa na direção I, mais alfa, vetor o raio de A a B, mais ômega, vetor ômega, vetor o raio de A a B. Desculpe, não deu para caber na frente, tá certo? Então tem isso aí. Então a aceleração do ponto B é igual a 120 alfa I mais alfa na direção K, vetor o raio AB, que é menos 90 na direção J, 90 na direção J, mais o ômega, que nós já achamos que é 3 na direção K, vetor o ômega, 3 na direção K, vetor o raio AB, que é menos 90 na direção J. Então eu posso calcular a aceleração do ponto B como sendo 120 alfa I, aí vem K vetor J dá menos I, com menos dá mais, então dá mais 90 alfa I. Agora a parte de baixo, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 vai dar 810, então vai dar 810, aí vem K vetor J dá menos I, menos com menos, mais, então dá mais I. K vetor I é J, então dá mais 810 J. Então a aceleração do ponto B vai ser 210 alfa na direção I, mais 810 na direção J. Lembrando que a aceleração do ponto B, do ponto D, perdão, é 450 milímetros na direção I. A aceleração do ponto D na direção I é a mesma aceleração do ponto B na direção I, porque eu posso escrever a aceleração do ponto B como sendo, eu posso escrever que a aceleração do ponto B ela é uma aceleração de B na direção I mais uma aceleração de bx, tá? Mais uma aceleração de by na direção J. A aceleração do ponto B na direção I é a própria aceleração do ponto D, tá? Que está também na direção I. Então, pessoal, o que nós temos? Que a aceleração do ponto B, então, ela é a aceleração do ponto D na direção I, que é a própria aceleração de B na direção X, mais a aceleração de B na direção Y. Ou seja, no ponto B ela tem uma aceleração centrípeta, que é aqui em direção a A, e uma aceleração tangencial em direção a D. De novo. Então o que você tem, voltando aqui, ó, que a aceleração no ponto B ela tem uma componente na direção do centro e uma componente na direção tangencial. Então aqui você tem a aceleração de B em Y e aqui você tem a aceleração de B em X, que é a própria aceleração de D. Então a aceleração de B é D na direção I mais BY na direção J. Então você vai igualar I com I. Então eu posso escrever que a aceleração de D ela é 450, igualando I com I, ó. Então 450
é igual a 210 alfa. Pega o 210 e passa para cá, vai ficar 450 sobre 210, isso é alfa. Faz as continhas, alfa 2,14 radianos por segundo ao quadrado. Então eu volto e multiplico então o 210 vezes o alfa e posso então reescrever a aceleração de B como sendo 210 vezes o alfa vai dar 450 na direção I mais 810 na direção J, lembrando que isso está em milímetros por segundo ao quadrado, essa é a aceleração de B. Se lembrarmos, a aceleração do ponto A, ela é 120 alfa na direção I. Como alfa vale 2,14, a aceleração de A vai ser 120 vezes 2,14, vai obter uma aceleração de A que equivale a 256 milímetros por segundo ao quadrado. É isso aí, pessoal. Obrigado a atenção de todos, tá? E até uma próxima aula aqui no dicasdogordinho.com.br. Um abraço, senhores. Tchau.